Né? E sem demora, vamos à primeira pergunta do programa. O governo decidiu ressarcir as vítimas do golpe no INSS. A decisão é correta do ponto de vista político e do ponto de vista das contas públicas? Qual o impacto do golpe e do ressarcimento que o governo planeja realizar? Quem começa respondendo é a Bianca Valoschi. Boa noite, Vitor. Boa noite, Juliane. Boa noite, professor Beluso. Boa noite, o público que está aqui com a gente nessa noite. E ao Zé Igor nos bastidores. Bom, a decisão do governo de ressarcir, eu entendo como o mínimo a ser feito, né, gente? Veja, o governo tem mais do que toda a responsabilidade sobre a fraude que ocorreu. Agora, preciso dizer que o governo demorou para agir, né? Esse esquema, ele começa lá no governo Temer, né? O governo eu acho que o governo falhou em não se antecipar, né? De explicar esse esquema que vem lá, né? De tanto tempo atrás. Poderia ter chamado na televisão, sair na frente, né? Exigindo as investigações. Eu acho que isso ajudaria a capitalizar politicamente o governo e demonstrar a boa vontade, né, em se combater esses casos de corrupção. E para além do ressarcimento, eu acho que o governo também tem que ir para uma linha de garantir, né, que sejam pagos a quem foi prejudicado por esse esquema, né, pagar o que se deve a eles, dar voz aos servidores do INSS, né? É sabido que o INSS tem uma defasagem de funcionários, sofre muito, né, com cortes e renúncias, né, na questão do orçamento e tudo. Então, dar essa voz, eu acho que o governo tem que assumir um protagonismo nesse escândalo para demonstrar a boa vontade do governo em resolver situações do tipo, né? Também, né, de dar toda e plena condição de auditoria e dar mais voz a esse tipo de auditoria, né? Aqui também eu queria fazer um adendo que eu acho bem importante, que é o fato do Carlos Lupe já ter feito parte do governo Dilma lá atrás, e em 2011 ele sai do governo Dilma também sobre denúncias, né, de corrupção, né? Então, veja, é uma figura que já está envolto, né, em polêmicas, já não é de agora, assim. Então, eu acho que o governo está certo nessa questão do ressarcimento. A deputada Fernanda Melchiona fez um pedido, né, sugere a abertura de crédito extraordinário para o pagamento, né, desse valor, desses 6,300 milhões, 6 bilhões,300 trilhões de bilhões, 6 bilhões e 300 milhões de reais. Acho que é essa linha, acho que não tem que esperar, né, que o governo conseguir na justiça, né, porque o governo vai ter que entrar na justiça contra essas entidades para daí reaver o dinheiro. Eu acho que o governo tem que antecipar o pagamento para quem foi prejudicado e aí, assim, também, né, ao mesmo tempo, ingressar, né, na esfera jurídica em relação né, a essas entidades aí, né, que são as protagonistas de toda essa fraude. Obrigado, Bianca. Passando a palavra para Juliane Furno. Olá, boa noite. Vitor, infelizmente a minha internet estava travando, agora eu tive que entrar pelo celular. Eu gostaria que você repetisse a pergunta, se puder, por favor. Com certeza. A pergunta é a seguinte: o governo decidiu ressarcir as vítimas do golpe do INSS. A decisão é correta do ponto de vista político e do ponto de vista das contas públicas? Qual é o impacto que isso pode ter? Já falei que começa respondendo a Bianca, agora quem passa a responder é a Juliane Furno. Bom, então, boa noite outra vez. É uma alegria estar aqui com o professor Beluso, com a Bianca, com você, Vitor, e com todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que sim, acho que é uma decisão correta. A gente já tinha mencionado no programa da semana passada a importância de um reposicionamento político do governo com relação a esse escândalo, né? Ainda que esse esquema de corrupção tenha iniciado no governo Bolsonaro, que as entidades, as 11 entidades, 10 delas foram cadastradas no governo Bolsonaro e uma delas teve uma tentativa de cadastro que só se realizou no governo Lula, mas que já vinha no bojo desse processo no governo anterior. Ainda assim,
à opinião pública e, ao que me parece, quem está sofrendo o desgaste político desse escândalo de corrupção é o governo federal. Então, em frente a esse momento de defensiva, vamos dizer, uma defensiva política com relação à narrativa oficial, é muito importante, e eu acho que, embora tardio, né, para os nossos objetivos, eu acho que foi uma decisão célere do ponto de vista da organização interministerial, das decisões de governo, e é muito importante que o governo não só dispute politicamente e faça ações enérgicas no sentido de corrigir esse escândalo e essas práticas de corrupção que atingem, bom lembrar, sobretudo os mais pobres, né, que são os aposentados e pensionistas do INSS, mas essa decisão de pagar os beneficiários que foram prejudicados por esse esquema ilegal é muito importante, com certeza, do ponto de vista material, que é, né, uma parte muito significativa da popularidade, da aceitação de um governo, é uma decisão absolutamente certeira, né? Eu acho que, claro, esses recursos devem sair do Tesouro, esses recursos devem sair do Estado e não devem contar, obviamente, para o cálculo do resultado primário. Portanto, são recursos que devem ser alocados e dialogados com o Congresso para que ou sejam através de créditos extraordinários ou recursos suplementares, mas que não vão contar, assim como outros recursos de caráter emergencial, como foi a enchente no Rio Grande do Sul, não contaram para o resultado primário, portanto, não vão contar, né, dentro do arcabouço fiscal e todas as limitações legais que hoje o Estado tem. Então, deve ser, sim, pago com recursos públicos, através das fontes próprias do INSS, onde os usuários já recebem o seu benefício, e deve ter um diálogo com o Congresso para que esses recursos não contem aí na conta do déficit, né, ou do superávit, enfim, do resultado primário. Obrigado, Juliane. Passando a palavra para o professor Luiz Gonzaga Beluso, que retorna ao programa, professor. Professor, o microfone, tem que soltar o microfone, por favor. Agora sim. Sim. Tá difícil. Mas deixa eu falar. Eu gostei muito das duas senhoras que me antecederam. Estou chamando de senhoras por uma questão de formação jesuítica, né? Eu estava no mesmo barco do Papa Francisco, né? Não sei porque eu abandonei isso e virei professor de economia, que seria considerado uma maldição, né? Porque a economia é uma coisa, hoje em dia, eu estava dizendo para o Igor aí, que a economia transformou-se numa crença. Não tem mais análise, não tem mais crítica a respeito da... É sempre você reafirmar aquilo, né? Mas esse não é o tema. Aliás, vou começar pelo fim, que é a questão do pagamento, né? Que tanto a Bianca quanto a Juliane mencionaram o fato de que é preciso fazer um crédito extraordinário. Né? Porque qual é a prioridade? A prioridade é ressarcir os prejudicados, que são, em geral, pessoas que têm um rendimento bastante modesto. Eu conheço alguns, né? Então, a prioridade é de uma instituição pública, do Estado, é socorrer ou ressarcir aqueles que estavam sendo prejudicados, né? O que é impressionante nisso tudo é como é que esses fenômenos de corrupção se repetem, né, de formas diferentes. Então, esse roubo, vou falar, dos benefícios do INSS, eu queria fazer uma observação aqui, ele começa
a disparar, e as instituições todas que estão participando, que tiveram benefícios ou tiraram vantagem disso, devem ser punidas, os seus dirigentes devem ser punidos, e, ao mesmo tempo, eu diria que a história do pagamento, se vai ser, como disseram as duas moças que me antecederam, essa é uma obrigação do Estado ressarcir essas pessoas, né? Aí as pessoas perguntam, mas de onde vem o dinheiro? Isso aí é uma bobagem, é uma das bobagens predominantes aqui não só no Brasil, mas em tudo quanto é lugar do mundo, em que você adotou essa ideia de que o Estado não pode gastar. Se você for olhar toda a experiência internacional, desde sempre, não vou falar da Inglaterra, vou falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se não fosse o gasto público, você não teria, de maneira nenhuma, a construção daquelas formas que é o período dos bancos, dos enormes bancos americanos, administrados pelo Estado, mas quem fez as ferrovias foi o Estado, quem fez, digamos, os canais também que foram importantes para o desenvolvimento americano foi o Estado. Então, essa superstição sobre o gasto público é muito desagradável e muito precária. Não é que o Estado vai sair gastando adoidado. Ele tem que planejar o gasto, tanto que o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma peça que exibe aos cidadãos, qual vai ser a receita e a despesa, né? Então, é uma coisa pública. Só no Brasil que alguém teve a ideia de fazer orçamento secreto, né? Orçamento secreto. É uma boa, né? Quer dizer, você vai lá, faz a rapina e fica tudo por isso mesmo. Então, o orçamento é para tornar claro para os participantes do processo econômico e dos cidadãos quais são as prioridades do governo. Infelizmente, esse caráter de prioridades perdeu espaço para essa visão, que eu diria, bastante tosca, de como são as relações entre o Estado e a sociedade, né, e a economia. Nesse caso, o ressarcimento na verdade, indiscutível, tem que fazer o ressarcimento mesmo, né, porque talvez isso ensine as pessoas a ver como os processos econômicos, aqueles legítimos e não legítimos, acabam prejudicando as pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é atender as pessoas, atender aos cidadãos, coisa que, na verdade, não está no repertório em geral da discussão econômica. Então, eu digo que esse ressarcimento é fundamental, porque corresponde a um dever do setor público, do governo, de desfazer aquilo que foi feito à sombra e a revelia do Estado, né? Eu não diria, eu acho que também a investigação ela deve avançar no sentido de identificar os responsáveis, né? Fazer uma varredura da frente para trás para observar como isso foi feito nos governos anteriores, sem que o governo Lula tenha que se dizer, digamos, não atingido por isso. Eu conheço bem ele, eu sei que ele deve estar preocupado com isso, porque isso caiu no colo dele, né? Mas isso vem de longe, né? Como disseram as minhas companheiras aqui de debate, vem de longe. Vem lá do Temer, passou do Temer para o Bolsonaro,
E é engraçado, só que não tinha Polícia Federal naquele tempo, né? A Polícia Federal estava toda capturada. A gente tem que olhar isso pelo lado administrativo, econômico e político. Então, eu diria que, para responder, acho que eu me excedi um pouco no palavrório, mas eu diria que o ressarcimento é decisivo, porque você tem que defender a condição de vida das pessoas, dos cidadãos.